Eu tenho que te começar perguntando, que raios é queimar pontes? Queimar a ponte é você fazer alguma coisa que não te deixa a possibilidade de recuar. Logo, você vai assumir as consequências de vencer ou morrer. Não no sentido literal, mas eu receber um grande prejuízo de alguma forma ou de outra. Cara, pegando para um caso prático, né? Qual que foi uma situação que você usou isso intencionalmente? Posso falar duas, e até mais, eu faço isso inteiramente. Por quê? Eu me reconheço como uma pessoa muito procrastinadora, isso é, o meu sistema límbico, esse que tem medo de sobreviver e que não age, aquela coisa assim. Nossa, eu posso falar 4. Eu uso muito isso. Ele é muito forte, eu realmente procrastino. Eu não sei lidar. Eu não sou um cara muito de força de vontade. Tô melhorando, mas não sou. Então a primeira vez que eu me lembro de usar isso foi depois de eu estar nesse curso de desenvolvimento pessoal e o cara sugeriu que eu fizesse isso na minha vida. Na época, o que estava em discussão eu queria empreender, só que eu era funcionário de um banco de investimento. Na verdade, não funcionário, eu prestava serviço para um banco de investimento. É quase a mesma coisa, mas não é, né? Então, aí o que acontece? Eu ganhava bem nesse contrato que eu tinha com esse banco de investimento, só que aquilo não era o que eu gostava. Ele falou assim, cara, se você quiser ser um empreendedor, você tem que queimar a ponte. E aí você vai ser um empreendedor. E aí, o que aconteceu? Eu tava super na vibe do curso, né, na energia do curso, aqueles cursos que te deixam muito louco e tal. Eram dias e dias. E eu falei, cara, eu vou fazer isso. Só que eu tive muito medo. Então, o que é? O meu sistema límbico tentando me parar. Afinal, aquilo é botar a minha sobrevivência, que estava garantida, em jogo. E aí eu lembro isso não foi, eu ainda lembro até hoje, eu desci para almoçar. E eu queria fazer, mas eu não conseguia fazer. Eu não conseguia achar racionalidade. E aí até que teve um argumento que eu consegui ter força, onde o meu neocórtex teve uma força maior do límbico. O medo sempre vinha, cara, a coisa vai acontecer, se você pedir demissão e não der certo, você vai ser o pior do mundo. Só que eu nunca defini o que era o pior do mundo. Eu só sabia que ia ser ruim mesmo. Mas eu nunca defini. E aí naquele dia eu estava ouvindo um áudio do livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. E o Tim Ferriss, entre outras coisas, eu não sei exatamente em qual parte do livro, ele fala assim, se você está com medo de fazer alguma coisa e realmente quer, define qual é o pior cenário. Muito bom. Define, days for definition, eu acho que era ainda isso. Define qual que é o pior cenário. E aí você descobre se você quer pagar o preço ou não. Aí eu defini o meu pior cenário. Na época, eu vivia em Londres, tinha um banco de investimento. Eu falei, cara, o pior cenário o Érico vai morrer de fome? Não vou morrer de fome. Ah, cara, no pior cenário, eu vou perder tudo que eu tenho. Vamos supor que é o pior. Pior, eu vou perder tudo que eu tenho. Mas se eu perder tudo que eu tenho, tem alguém que vai me acolher. Me acredite ou não. E esse alguém era minha mãe e meu pai. Eles ainda tinham uma casa, tem um teto onde morar, e eu tenho certeza que eles iam me dar um teto para morar. E, gente, eu já estava casado. E aí eu ia morar com eles. Na pior das hipóteses, se eu não conseguisse nada, esse era o pior que podia... Eu não sei, era o pior que podia acontecer. Eu não ia morrer de fome, minha esposa não ia morrer de fome, porque de alguma forma ou de outra a gente ia ter comida, nem que eu tivesse que plantar. Assim. E eu falo isso porque minha mãe mora numa fazenda, vai vendo. Mas a minha sobrevivência não estava tão em jogo assim. E eu pensei, nossa, e gente, pra quem não acha que morar com meu pai e com a minha mãe é ruim, vai morar com eles, entendeu? Amo eles de paixão, mas não é uma parada que eu quero fazer hoje não, cara. Não é mesmo. Tipo, a gente difere em algumas visões, minha mãe quer que eu preste concurso, aquela coisa toda. Ela ia falar, falei pra você que concurso. Pois é, ia ser complicado. Mas, ao mesmo tempo, minha sobrevivência não estava tão em jogo assim. Bom, essa era a pior situação. E, gente, era a pior situação. E aí eu falei o seguinte, mas e se eu não fizer nada, e o livro falava isso, o que vai acontecer? E naquela época, o que ia acontecer é que eu ia passar 10 anos fazendo o que eu não gostava para ia ter a vida do meu chefe. E, cara, a possibilidade disso, porque eu já tinha vivido anos, né, uns 4, 5 anos, com aquela vida, era uma possibilidade pior do que morar com a minha mãe. Naquele dia, eu descobri que é aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Que ficar era ruim. E aí eu subi,
E foi o que aconteceu. Comecei o processo de pedir demissão. Né? Começar o processo de pedir demissão, você tem que marcar um meeting. Você não chega e... Enfim, mas comecei o processo. Foi ali que foi a ideia de queimar a ponte. Você falou de outros 3 pontos, aí você falou que ia falar 4 pontos. Total, tem outro também. Por exemplo, teve uma época que eu queria fazer conteúdo. Certo. E aí eu sabia que eu queria fazer conteúdo consistente. E eu sabia que o meu sistema límbico não ia deixar eu fazer conteúdo consistente. Ele ia me dar preguiça. E toda vez que eu hesito, eu tenho preguiça. E, porra, é uma batalha mental que eu não quero lidar, cara. Eu costumo de lidar, é a síndrome da esteira da Smart Fit. Por que eu não vou na Smart Fit? Cara, fantástica academia. Mas quando eu entro lá, eu sei que eu tô lá sozinho. E, cara, quando eu tô naquela esteira, o meu límbico, e talvez ele não seja tão... Ele seja bem mais forte que os outros, ele fica me tentando o tempo inteiro. Ele fala, Érico, era 20 minutos, mas você já fez 15, sai daí. Ele fica falando essas... que ele não fala, mas ele... Ninguém tá vendo, Érico. Você já fez bem. Pô, você fez uma masterclass em Recife, ficou 15 horas ali, você merece um descanso. Você tá no meio do insider, não Você tá no meio do insider. Tu já fez o suficiente, Érico. E o café da manhã que deu certinho, sem nenhum carboidrato, você tá bem. E aquele jejum que você fez. Então, eu entro na Smart Fit ou na academia da sua negócio, aquela que eu tô sozinho, e eu tenho uma batalha de esforço mental inteiro. É os meus 2 cérebros brigando. E eu conheço o outro, ele é forte. Por isso que eu faço cross. Porque é o seguinte, cross é igual montanha-russa. Eu tenho que fazer uma decisão, começar a aula. Porque tem aquela pressão social. Sair no meio é real demais. Sair no meio é foda. E pior que não é mais fácil, mas eu não fico tentado. É que nem montanha-russa, não é fácil, mas vai tentar. Você vai tentar sair no meio da montanha-russa, tenta a parada. Levanta a mão e fala, quero sair daqui. Às vezes até você consegue, legalmente, eu acho que eles têm que parar a parada, mas vai dar muito mais trabalho você sair, você vai gastar muito mais energia de sair da montanha-russa do que você tem de simplesmente terminar a viagem. Pulei de bug de jump uma vez, eu subi lá em cima na parada. E chegou lá em cima, o meu límbico falou, não, tu não vai pular não. Aí o meu neocórtex virou pra ele e falou assim, pô, cara, você tem certeza que você vai descer? Porque é o seguinte, se você descer essa galera, tinha meus amigos tudo lá embaixo, pô, vai falar isso pro resto da vida. Aí o límbico falou, pela sua sobrevivência, é melhor você pular, vai doer menos. É muito louco. E eu pulei. Na verdade eu não pulei, pedi pro cara me jogar. E ele jogou. Essa é outra história. Então, quando eu queria criar conteúdo, eu sabia que eu ia fazer isso. Então, naquele primeiro conteúdo, eu cheguei e falei pra minha audiência algumas coisas no tipo. Não naquele, mas eu falei pra minha audiência, eu não sei se eu falei exatamente no vídeo, mas eu falei pra várias pessoas em vários outros canais. Eu vou fazer um vídeo por dia, por 365 dias. E se eu não fizer, eu sou um homem sem palavra. Você pode me jogar isso na cara pro resto da vida. Eu não estava falando isso para minha audiência. Estava falando para minha audiência, mas eu estava falando para o meu sistema límbico. Porque ele está preocupado com a minha sobrevivência. E um homem sem palavra, é poucas coisas que você tem quando você tem uma audiência. E uma das coisas que você pode se segurar na sua palavra. Você pode te roubar tudo, mas não pode te roubar a sua palavra. Então, pô, a minha sobrevivência estava em jogo. Aí, o que acontece? Eu queimei a ponte. Meu sistema límbico não ia ficar me tentando. Então, essa foi uma outra coisa. Clássico, de novo. Primeira vez que eu lancei o Fórmula, eu sabia que eu ia demorar para gravar aquela parada. Eu sabia que eu ia demorar. Como é que eu fiz? No primeiro Fórmula, não foi entregue gravado. Eu falei que ia entregar ao vivo. Adivinha quando foi que eu comecei a preparar a parada? Uns 2, 3 dias antes. Porque o meu límbico, ele fala assim, cara, deixa pra depois. Aí depois, cara, ele fica falando, ih, caramba. Velho, tu vai entregar e tem uma puta garantia, o que você vai fazer? Aí ele começa a trabalhar, assim, ele tem uma performance mental um pouco antes do evento que é 5, 10, 15 vezes melhor. Um foco que eu nunca tenho. Isso rola mesmo. Isso é muito louco. É um foco que eu nunca tenho. Masterclasses, minhas maiores masterclasses, minhas maiores copies foram criadas em sistemas de agonia. Porque eu só consigo acessar o meu foco pouco tempo depois, quando eu não tenho outra alternativa. Então, minha produção mental é muito maior. Agora, eu sei disso. Quer dizer que sofre menos? Não. Quer dizer que às vezes eu tenho medo da birosca não dar certo? Tenho. Às vezes não dá. Não dá. Eu já assumi consequência, por isso eu assumo. Mas eu tenho, como eu me conheço, eu tenho 2 opções.
ou eu faço isso, ou eu jogo o chapéu do outro lado do muro, eu tenho uma grande possibilidade de não fazer. E agora vem a sacada. Depois de eu ter jogado o chapéu do outro lado do muro, de verdade, cara, 1 ano fazendo essa parada, um vídeo por dia, não foi fácil. Eu aviso pro meu sistema límbico, ó, segura aí. Eu quero fazer essa parada. Se você ficar me tentando, eu vou jogar o chapéu do lado do muro. Eu falo isso pra ele. Tipo, por exemplo, eu tô num desafio de meditação. Isso é um desafio meu. Não joguei, não falei que eu sou um homem sem palavra. Eu simplesmente negociei com o meu límbico. Ó, é o seguinte, eu quero meditar 1 hora por dia, por 365 dias. Eu tô fazendo isso aí na maciota, tá bom? Tô falando pra você. Não me tenta, não. Porque se você me tentar, eu vou jogar esse chapéu do outro lado do muro e essa parada vai ser doloroso pra nós dois. Eu falo com essa palavra, vocês falam com você mesmo? E aí, quando eu tô tentado, quando ele fala isso, fala assim, cara, você tem certeza que você vai botar nós dois nessa jogada, porque os dois vão junto. E aí eu falo, porra, é melhor fazer sem. Então, assim, a minha palavra vai ficando mais forte. Hoje eu sabia que, por exemplo, eu ia ter uma reunião com o financeiro às 9h30. E eu sabia que geralmente eu estava entrando mais ou menos às 10h30. Então eu estava fazendo essa 1 hora de meditação. E eu falei com o límbico onde? Pô, vai ter isso. Se você não meditar agora, você vai ter que meditar à noite. À noite, cara, chego em casa, a minha família demanda de mim. É 3 vezes mais fácil. Aí eu falei, o que tu prefere? Tu prefere acordar às 5 e meditar? Ou meditar à noite? E o mais louco disso tudo, eu tô falando uma coisa que tá aparecendo dentro da minha cabeça. Tô meditando de manhã e eu tô fazendo 1 hora por dia. Já aqueci esse músculo. É possível pra mim. Não é fácil, mas é possível. É tipo correr 10K. Tipo, não é fácil. Não é difícil. Mas é possível. Cara, quando eu tô no meio da meditação, eu falo assim, vou desistir. Aí eu falo, naquele momento, vou desistir. Respira. Inspira. Eu falei, cara, você vai desistir? Tudo bem, você pode desistir. Eu deixo desistir. Só que é o seguinte, se você não fizer agora, você vai ter que fazer à noite. E à noite é pior. Tu quer fazer à noite mesmo? Aí eu respira, inspira, respira. Então assim, eu vou jogando. O meu límbico, ele é muito safado. Ele só entende ação. E eu falo, vai deixar pra noite. Não quer fazer à noite? Eu vou jogar o chapéu do outro lado do mundo, seu desgraçado. Eu quase xingo ele de filho da... Eu vou jogar o chapéu do outro lado do muro. E ele fala, não, beleza, eu já sofri bastante com o chapéu do outro lado do muro. Às vezes eu quero fazer a coisa sem aquela parada do sofrimento. E aí, eu fico com essa negociação. É isso que acontece na cabeça do Érico. Muito bom, velho.